Então, quem quiser participar, é só assinar o nome por extenso. Toma mais. Tá. O nome por extenso, o número do RG, o documento de identidade, não é o CPF, e a assinatura. Tá? Então, vou repetir. Eu já assinei. Abaixo assinado pela criação do bairro da Cognópolis, nome por extenso, documento e assinatura. Só peço que vocês tenham cuidado para não amassar as folhas, tem uma pastinha, tá? Está apresentado para preferir o bairro. A ideia é de criar o bairro da Cognópolis. Tá o quê? Sei. Mas olha, o que eu quero não é ver, não. Eu quero saber o total de acesso. Fala com ele. Por favor. Eu estou na minha. Ah. Gente, com a alteração no plano diretor de Foz do Iguaçu, o fato é que da Maria Bubiniac para cá passou a ser zona urbana, ok? Só que não recebeu uma denominação de bairro ainda. Então nós estamos aproveitando para transformar essa área num bairro da Cognópolis. Essa é uma iniciativa da Secretaria do Plano Diretor, do Discernimento, Paula Padilha, junto com Paula Brantes. A gente está apoiando também. Ontem estivemos lá na Câmara, conversando com o vereador Djalma Pastorello. E, na prática, o que tem que se saber é o seguinte. Como a gente está querendo uma área um pouco grande aqui, quando a área não tem denominação ainda de bairro, a iniciativa é do Poder Executivo, ou seja, é o Paulo McDonald que dá o nome à área. Quando já existe uma área que já tem nome, aí qualquer vereador pode entrar com um projeto de lei sugerindo a alteração do nome da área. Então, na prática, a gente fez o nosso pedido lá, que foi, basicamente, Maria Bubiniac até República Argentina até a Rua Vacaria, que agora é Rua Argemiro, alguma coisa que eu não me lembro. Ela vem até a Felipe Vancher, pega o rio Tamanduá, vai até a Rodovia das Cataratas e fecha de novo com a Maria Bubiniac. Esse foi, o pedido que a gente fez, uma área bastante grande, ampla, para o bairro da Cognópolis. E vamos ver, agora o que está sendo feito é o levantamento. Terça-feira tem uma reunião importante com o Dr. Hírio Roller, que é da Secretaria de Planejamento e Urbanismo aqui de Foz, onde vai se apurar se nessa área que a gente está solicitando já tem alguma denominação de bairro. A partir daí a gente vai saber como conduzir isso perante o prefeito e perante a Câmara. Outra coisa, esse bairro vai ser importante porque ele tem, atualmente, o maior condomínio de Foz. Perfeito, isso foi falado ontem lá. César, sim, chefe. Você comentou que vai até o rio Tamanduazinho? Não, Rio Tamanduá. O rio Tamanduá. Tem o Tamanduazinho aqui dentro, ele vai ao Tamanduá. É mais sério. Passando até a Avenida das Cataratas. É bem enorme, é bem grande. A dúvida era essa. É grande. O nosso princípio é o seguinte, vamos pedir grande para ver o que acontece e o que dá para fazer. Tá bom? A turma está ouvindo, eles devem Isso. ajudar a gente. Ok. Agora, vocês podem bater aí? Você bate? Fala alto. Hoje é a dupla acumulação. Isso é da autodiscernimentologia, que é a qualidade, característica, estado ou condição evoluída da consciência lúcida, homem ou mulher, decidida desde a juventude a acumular duas categorias de entesouramento do autoconhecimento evolutivo. 2 pontos. A juventude a acumular duas categorias de entesouramento. Eu estou repetindo. Então, veja bem, o interno do micro-universo consciencial, que é a holomnemônica pessoal, ou seja, a holomemória da pessoa. Agora, o externo do banco de dados pessoais, que é a arquivologia pessoal, a arquivística da pessoa. Agora, aí entra tudo que ela tem. Então, veja, uma coisa fora da pessoa e outra dentro. A coisa mais séria é melhorar a parte de dentro. Mas a parte fora ajuda a pessoa a entesourar internamente. A técnica básica do evoluciólogo humano, a dupla acumulação de esforços, a acumulação arquivística, mental somática e pragmática, o armazenamento de constructos, o sinergismo mental somático, apreensão, registro. O recurso mental somático da inversão existencial, que é a INVEX. A aquisição ampliada dos recursos mnemosomáticos.
a paciência pessoal na acumulação intelectual, a busca do dicionário cerebral pessoal analógico, ou seja, de ideias afins, a biblioteca pessoal especializada através das décadas da vida humana, a cornucópia dos tesouros da sabedoria cosmoética, o caderno de campo pessoal, o banco de dados com memória sobressalente. Veja bem, o computador, até um certo ponto, ele pode ser, até o laptop, pode ser a sua memória externa. Então a arquivística é isso, a biblioteca é isso, a holoteca é isso. Então é importante ver essa parte externa. Nós fazemos uma série de considerações dentro da ciência, de modo geral, e depois colocamos aqui uma tabela sobre a dupla acumulação e os contrapontos. A acumulação intraconsciencial e a acumulação extraconsciencial. E na frase enfática nós frisamos: a técnica da dupla acumulação intrafísica determina a diretriz inteligente para a execução até da Max Proex, de qualquer intermissivista ou cognopolita, homem ou mulher. Em qual destas três posições você se inclui? 2 pontos. Consim desorganizada, consim dupla acumuladora teórica ou uma consim acumuladora teática. É possível melhorar a condição? Vocês estão vendo, a teórica só fica na teoria, a teática entra a vivência e a teoria. De modo que esse é o caminho para nós estudarmos a situação. Agora, eu queria fazer aqui a minha prestação de serviço para vocês. Eu acabei de receber aqui o jornal da Aracê, que fala aqui sobre o primeiro Congresso Internacional de Grupo Karmologia e o primeiro encontro dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia. Tem todos os detalhes e informações. E está falando sobre o novo ano lá, a organização, planejamento e integração. Mostra a aplicação da segunda prova de Conscienciologia, mostra também a organização da Biblioteca do Campus, a reunião técnica do primeiro Congresso Internacional de Grupo Karmologia, que estão falando que é o primeiro SIG. Agora, tem confraternização na Pousada Pé do Azul e também na Fazenda Saúde. Isso tudo é no Espírito Santo. E aqui eles falam também sobre a 10ª imersão do curso AMD Promove os Aprendizados. E tem aqui também uma foto da intrafisicalização. Está o Laboratório Radical de Heurística, é o Serenário número 2. Tem uma pequena foto já de Serenário aqui, ó. Esse é o número 2, é o segundo que tem lá, não é isso? Agora, lá tem que passar o fim de semana lá dentro, não é isso? Para a pessoa ter ideias mais avançadas e evoluídas. Se alguém quiser ver o jornal, está aqui, à mão. Eu quero dizer também que isso aqui, ó, é a Gazeta daqui, o principal jornal daqui, Foz do Iguaçu, que tem aqui uma pequena processo de conhecimento. Aprenda a controlar seu pensene. Isso é no jornal de hoje, tá, gente? Aqui de Foz. Tem de tudo, né? Vocês não sabiam dessa, né? Na conscienciologia, os 3 elementos que indicam a unidade de manifestação da consciência é o pensene, os 3, o pensamento, o sentimento e a energia. A todo instante produzindo esse conjunto indissociável de elementos. E aí, ó, tem uma série de considerações. Agora, depois eu falo. O tema será abordado dia 16 de fevereiro, às 14h30, na palestra Pensamentos, Sentimentos e Energias, que vai ser proferida pela professora Karine Brito, do IIPC, que fica na rua Rui Barbosa, número 820, sala 804, no centro. O IPC tem, você sabe, uma sede lá também. Agora, a Karine Brito é formada em comunicação social e estudante de psicologia voluntária da Conscienciologia desde 2001 e professor do IIPC desde 2004. Em Foz do Iguaçu, atua na OIC, que é a Organização Internacional de Consciência Terapia. Informações pelos fones tais e tais. Isso é o jornal de hoje. Eu não estou cobrando nada para dar essas notícias. Agora, tem uma outra coisa aqui. Eu tenho 3 listagens para quem quiser, que uma eu já dei para a Kátia. Que isso aqui apareceu nos jornais de hoje. É a liquidação relâmpago do Cataratas.
Não estão liquidando catarata, eles não estão diminuindo catarata. Mas é material. Mas olha, mas vale a pena. Gente, eu nunca vi tanta coisa de liquidação. Até de 70%. Estão usando a técnica dos americanos. Olha, de um lado e do outro, presta atenção, é muita coisa. Quem é que quer, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Está aqui. Tá certo? Vale a pena ver isso. Aqui, ao outro. Agora, os preços realmente estão baratos. Tem a queda de preço, o desconto, de até 70% do preço oficial. Está aí. Agora, ó, isso é a técnica de americano. O JL está começando isso bem, eu estou gostando dessa. Agora, ó, o dia que estiver liquidando cosmoética, qualquer coisa, você me fala que eu estou precisando. Tá certo? Tem pulseira prateada com desenhos de gato, de oferta. Ah, é? Ah, ela já está vendo, ela já viu alguma coisa. Pulseira prateada com desenho de gato. De 89 para 51. De 89 para 58, hein? Presta atenção, olha só. É muita coisa. Mas olha, você está? Pode falar. Então, é só deixar que ele liga daqui a pouco. Agora pode, né? Professor, é o termo Grupo Karmalogia, como está Eu ali. estou usando mais, é Grupo Karmologia. Mologia, Eu usei como muito está tempo aqui no... com A, mas eu quero acertar, porque isso aí é uma variável. O ideal é colocar Grupo Karmologia. Por que, Estuda o aí, nós ideal vamos é dar. esse? Que karmo É por causa é da outra formação coisa. da desinência. Karma, A formação, você sabe, do sufixo. Aí no caso é aí melhor. muda do A para o O, porque é karma. Não, a tanto ideia um do como karma. o outro, mas aí equivale. É a mesma coisa. Em Então português você está está tudo usando, certo. porque a gente viu que na... Agora, ó, Estava aqui no na jornal. enciclopédia oficial, nós estamos colocando tudo Grupo Karmologia, com O. Nós estamos dando preferência para isso. Mas com A também está certo. Mas eu uso mais Então, o O, oficialmente. Isso. E outra coisa, egokarmologia. Então, se o cara chamar karma, fica mais adequado. É o ego do karma. Egokarmologia. Pois é, Gokan, obrigada. Tá certo? Pode falar. Professor, uma dúvida. Na definição, o senhor coloca o interno e o externo. O externo que o senhor está se referindo aqui é mais prático? O que é que nós estamos falando? Na definição. O que é que eu falei? O externo? O externo. Não, você o coloca... interno, que é o dentro do micro-universo consciencial. O externo é aquilo que está fora. E aí eu não entendi na sinonimologia que o senhor colocou no item 2, acumulação dupla teórica. É a acumulação dupla teórica. Então a pessoa tem uma acumulação, por exemplo, você e seu maridinho têm acumulação apenas de teoria, mas vocês estão sem biblioteca, não tem laptop de alto nível, não há arquivística, é isso. Então é apenas teórica, dentro de vocês. Então você acha que está tudo certo. Agora, ó, seria bom você ver o que é acumulação quádrupla. Está aí também falando. Tá. Entende? A intenção é essa. Agora, ó, se você entendeu bem o que quer dizer acumular dentro da pessoa e acumular fora, tudo bem. Tem uma coisa muito séria. Quando a gente dessoma, só leva a acumulação interna. Isso aqui é a base de tudo. A evolução é feita assim. Quando nós dessomamos, só levamos a acumulação interna. Pense nisso. Não, só fala com microfone. Valdo, na definologia, na última linha, está escrito assim, do banco de dados pessoais. Sim. Não ficaria melhor do banco de dados pessoal? Banco de dados, não, os dados são pessoais. O que eu quero é os pessoais, não é o banco que é pessoal, são os dados. Você está combinando A intenção foi essa, né? Aí, a turma entendeu. Isso. Plurais, às vezes, são problemáticos. Seria simplão. Agora, gente, eu queria mostrar para vocês que para combater o UV, ultravioleta, a última agora é o seguinte, esse tecido da camisa
ele também recobre o chapéu. Então, a gente põe, não tem jeito de ultrapassar. Ó, tem um forro interno do chapéu. Tudo isso é alta técnica hoje, são os troços mais avançados aí. E aqui entra americano, chinês e brasileiro para fazer isso. Não, a gente colocou. Esse é especial, é o forro. Agora o tecido é desse tipo. Só uma coisinha esse material que é protetor é o algodão? É a fibra do algodão? Não, ler aqui, ó. Pois você querendo, você vê no meu cangote aqui que está tudo escrito. É colibar. É preciso ver como é que é isso. Poli. Culibar. É cuibar, libar. É o nome técnico. Agora, o que se passa? Eu tenho agora no chapéu, eu tenho um guarda-sol, que é perfeito, que tem também lugar que entra ar, tudo, e tem essa camisa. Então são três coisas, e isso aí já completa um quadro melhor da situação. Outra coisa, se quiser pode fazer até luva dessas coisas. Entende? É importante isso aí. Então, ultravioleta. Eu já falei, se nós fizermos uma rádio aí, eu quero ir lá falar na rádio, ou eles vêm aqui, que eu quero falar sobre isso, para fazer uma campanha para esclarecer o processo dessas lâmpadas cancerígenas. Eu agora vou fazer uma luta contra elas, já que me atacaram, eles recebem que vai ter, né, a resposta. As lâmpadas me atacaram, eu agora vou atacar as lâmpadas. Tá certo? É para isso. Professor, você pode aprofundar na trinomiologia, os dois trinômios que falam, o trinômio cérebro, paracérebro e extracérebro, e o trinômio memória, holomemória e extramemória? Ó, aprofundamento, potencialização e acumulação. Esse é o primeiro trinômio. Esse aí não precisa falar muito, né? Aprofundou, você potencializa e faz uma acumulação. O conhecimento é feito assim, a vivência da pessoa é feita desse jeito. Agora, outra coisa, o trinômio cérebro, paracérebro e extracérebro. Cérebro dentro da pessoa, o paracérebro que é a parte básica da consciência. A hora que você sai, você não leva seu cérebro, você está com o seu paracérebro, que é a base de tudo. Agora, o extracérebro, aquilo que está fora do seu cérebro. Então, por exemplo, a sua arquivística, a sua biblioteca, a sua holoteca, tudo é extracérebro. Agora, o trinômio, memória, holomemória e extramemória, é a mesma coisa. A memória geral, entende que é a holomemória, e a extramemória, que é aquela que está fora de você, uma a mais. No caso aqui, a extramemória, ela pode ser uma memória extrafísica, que é a rememoração da projeção consciente, por exemplo. É uma extramemória. E a memória comum. Essa memória comum, você sabe, tem vários tipos, várias modalidades de memória. São várias categorias de memória. Existe, inclusive, a memória organísmica, que é da própria célula, dentro da gente. Isso tudo influi na consciência. A fatologia, a primeira linha, eu queria o que você quis dizer com a técnica básica do evoluciólogo humano. A técnica básica do evoluciólogo. Qual seria a técnica básica dele? Eu te pergunto, qual seria? Mas por que humano? Evoluciólogo? É o evoluciólogo humano, porque evoluciólogo consciente, você está lá para lá. Eu quero ver vocês serem evoluciólogo aqui, ó. Vocês. Mas os Robertos aqui. É usar a técnica como se fosse evoluciólogo, é isso. Pois é. Não, mas não é isso. Não é do evoluciólogo. É usar a parte técnica de toda a conscienciologia. É usar a técnica. Ali, ó, é aquela conscienciologia aí. Você vivenciar isso. No nosso meio, dizendo pra gente usar a técnica do evoluciólogo. A dúvida é. Não, vivenciar a técnica. Vivenciar a conscienciologia, é isso. Eu acho que está mais ou menos claro. Você quer esse... Me passa aqui que eu passo para ela. A dupla no elencologia, a quádrupla acumulação da dupla de inversores. Certo. Sei o que é o FIEX, TENEPS. Não, aqui, uma dupla evolutiva, tá certo? Então, a dupla evolutiva, você tem um bom entesouramento interno do seu micro-universo e tem sua biblioteca particular, com arquivística, processo do laptop, tudo isso. E o Otávio, a mesma coisa. Entende? Então você tem duas acumulações, ele tem duas, são quádruplas. Ah, tá. O que vocês acham? Eu confio em vocês. Entende? Eu confio.
Tem uns aí que estão de pé quebrado. Se a pessoa está solteira, a gente perdoa imediatamente. Agora, se ela tem dupla e está de pé quebrado, tem alguma coisa errada. Isso não é dupla evolutiva. Solteiras e solteiros estão todos, a gente entende, sabe? Mas agora, uma dupla de pé quebrado, tem alguma coisa, né? Está faltando alguma coisa. De modo que vamos ver o que dá. Olha, agora entra em campo Adélio. Vamos em frente. Professor Valdo, a psicoteca, ela é considerada um tipo diferenciado de banco de dados de dupla de acumulação externa? Como é que não, seria? tudo está lá dentro, né? Te vira. Porque coloca lá, ela, que você vai pôr lá dentro. Ela, de certa forma, tem uma interface com o interno, não tem? Ela é uma holoteca, né? Agora, eu te digo, uma porção de material externo da nossa holoteca é tudo de dentro, é intraconsciencial. É, lógico. Mas não é intraconsciencial, porque o intraconsciencial é do holotecário. É do consultor, ou do consulente da holoteca. Esse é que interessa para a gente. Por exemplo, o Roberto está indo lá todo dia, e olhando os dicionários. Ele agora virou lexicógrafo, vocês sabiam. Já faz alguns meses. Então o negócio está muito sério. Horas ele trabalha lá. Já estou até com medo de chegar perto dele. É muita palavra que sai assim. Todo jeito. Mas então, veja, isso é a parte interna dele que está sendo enriquecida com todas as anotações que ele está fazendo. Você sabe, ele está levando até uma mesa portátil para lá, vocês já viram? Está muito granfino. Nós estamos melhorando a tecnologia nossa de pesquisa. Então, no caso da psicoteca, ela tem uma interface forte com o interno, porque você acessa o externo. Tem, mas a psicoteca, você tem que lembrar que é para a Consciex. Ela não foi feita exatamente para a Consci projetada. Ela foi feita para a Consciex lúcida. Isso é outra coisa. Muda tudo. Agora, olha, o arremedo, a imitação, a cópia Xerox, entende? Que a gente tem dessa psicoteca, é a holoteca nossa. Então, ó, vocês têm que ficar tranquilos por aqui com a holoteca. Agora, eu dou uma dica. Vocês vão lá na holoteca, ler todos os livros com as técnicas projeciológicas, sai do corpo e visita a psicoteca extrafísica. É a saída. Dá trabalho, mas vale a pena. Não paga nada para ir lá. Já tem que saber acessar. Qualquer coisa vocês pedem aqui para o Roberto, que ele dá o mapa. Como é que faz? Não é isso, Roberto? Ele é especialista em natureza, ele deve ter um mapa aí do negócio para ele chegar até lá. Por sinal, eu queria falar para você, Roberto, que o meu irmão, o Vando, rodou hoje junto com o Ulisses, daqui até lá no discernimento, não foi isso? E eles viram, meu irmão aprovou tudo, gostou demais da parte de verde e tudo que tem aí. Ele entende isso, que eu tenho uma casa lá, depois do Recreio dos Bandeirantes, com 38 gatos atualmente. Ele sabe tudo sobre o processo de natureza. Ele tem um gatinho com tudo. Entende? E ele aprovou. Eu quero falar depois com a nossa chefe lá também. Parabéns. Se ele falou, é porque ele não é bobo. Ele sabe dessas coisas. Ele mexe com isso há muito tempo. Você está vendo que ele está até mais queimado de sol do que você. Entende? Está no tempo, está na natureza. É importante isso. Você comenta aqui na sinonimologia a questão da inteligência proexológica. Sim. Você faz uma diferenciação com a inteligência evolutiva? O que você quer chamar mais a atenção? Não, a proexológica é aquela que a pessoa tem autoconsciencialidade sobre a programação existencial. Uma pessoa ela pode ter uma boa inteligência evolutiva, mas ela não liga para os detalhes, às vezes nem identificou bem os detalhes da proex. Não é verdade isso? Aí é que é o X. É diferente. A abordagem é outra. Agora, no caso, é muito importante nós falarmos nisso, devido ao processo da acumulação interna. Né? Aí inserir aquela que está íncita na consciência, que é a intraconsciencial. Essa é importante. Uma pessoa, você deve reconhecer isso, uma pessoa, se ela tem muita convicção, se ela admite com calma, harmonicamente consigo mesma, a realidade da programação existencial dela,
ela vai ter menos dificuldade para executar essa PROEX. Não é verdade isso? Então é preciso a gente salientar isso aí, destacar esse aspecto da condição. É por isso que eu coloquei. A intenção é essa. Agora, uma coisa boa de ver é essa tabela da dupla acumulação e os contrapontos que existe aí. Isso aí é uma contrapontologia lá, está escrito lá. São 10 categorias de contraponto. Eu quero dizer para vocês que esse verbete tem 30 logias e tem 6 máximos. E nós ainda vamos aumentar aqui mais uns 2 máximos nele. Que a hominologia ainda não está completa e nem a antonimologia. Agora aqui, ó, essa lei do maior esforço, ela vai para uma nova seção que eu criei, que é a legislologia. Legislogia, que é a ciência das leis, provavelmente dito. Professor, na tabela, no item ali de acumulação intraconsciencial, é o item 8, autorreflexões de aprendizagem. O professor poderia detalhar um pouco mais esse item? Autorreflexões de aprendizagem. Por exemplo, você leu alguma coisa, você refletiu sobre aquilo, uma boa coisa que eu recomendo é o banheiro. O banheiro é uma beleza na intelectualidade. Então a pessoa, por exemplo, ela acabou de ler uma coisa, terminou um capítulo, ela fechou um livro, vai pegar outro. Naquele ínterim, é bom ela ir ao banheiro, tomar uma água, visitar a geladeira, pensando no que ela acabou de ver. Que aí vem os pós-fácios, você está entendendo? Dos fetais. São os processos grafados dentro da cabeça da pessoa que vêm os estilhaços posteriores. Eu chamo isso de pós-fácil. Vocês podem olhar que todo mundo passa por isso, agora a pessoa não liga. Ela às vezes está com sono, ela vai dormir, ela não anota. No outro dia, às vezes, ela esqueceu. Se ela não tem uma boa organização, você está entendendo? Uma disciplina mental, intelectual, se ela não usa aqueles turnos, mais ou menos do jeito que é que eu já escrevi aqui, já dei para vocês, o turno mental somático, ela não vai gravar e ela perde a ideia. Eu já tive gente que dá nada da vida, que às vezes chegou aí de manhã, esqueci tudo, eu estava com as ideias maravilhosas ontem à noite. Mas foi tanta coisa, me acordar de manhã, eu tive que olhar o cachorro que estava lá fora, que não sei o que, pronto, esqueci tudo. Então veja, tem que escrever na hora, sem preguiça. Uma boa coisa que eu acho, e que vale a pena, eu uso isso desde que eu era menino, que a minha mãe me ensinou isso, é colocar papel e caneta. Quando eu era menino era lápis. É papel e caneta na cabeceira da mesa, da cama. Aí vale a pena. Você sempre anota ali, é mais fácil e tal. Eu, às vezes, escrevo as coisas até no escuro. Entende? Sai um pouco torto, etc., mas está tudo legível. Eu sou especialista em escrever no escuro. São muitos anos. Agora, a gente tem que trabalhar com isso, fazer parte, isso faz parte do serviço. Ajuda. Quanto mais você facilitar a parte para evitar os atritos humanos na comunicação das ideias, mais também você vai desenvolver o processo parapsíquico. Isso aí tudo ajuda. Facilite a recepção de ideias. É a serendiptia, é heurística, é a inventividade. Sob certo aspecto, é a co-criatividade. A co-criatividade, qualquer hora eu vou trazer também verbete sobre isso aí. Que é a criatividade sua, junto com outra consciência. Seja um autor, seja uma consciência, por exemplo, do amparador, seja uma pessoa que vem e dá uma notícia para você. Isso é importante. Isso teria até relação com a sugestão ontem entreguei escrita para o professor lá do Mega Pensênio. Lá. Isso. Tem relação. É. Registremos as inspirações. Sempre tem. É aquilo que eu falo, que eu estava no Instituto, na diretoria, quando uma pessoa passou no corredor, lá na Glória. E falou assim, não, mas aí é o vínculo consciencial. Eu falei, Paulo, é isso que eu estou querendo aqui, eu sabia o que era vínculo consciencial. Mas lá no momento, aquilo, eu nem pensei, que eu estava pensando no outro viés. O vínculo consciencial é do viés totalmente antípoda. Ninguém ia pensar naquilo. No entanto, ele falou, é isso mesmo, encaixa. Agora, ó, a pessoa que falou isso nem sabe o que falou. Que eu vi, que eu usei, que eu não falei. A pessoa passou no corredor falando. E dando o último recado para a pessoa que estava lá. Você lembra que tinha umas salas no corredor? Sala de aula. As pessoas estavam saindo da sala de aula. Não, é o vínculo consciencial.
foi embora. Aqui na tertúlia mesmo, às vezes a gente pergunta algum tema ao professor, né, se tem relação com aquele. O professor, não, isso não tem a ver, isso é outra coisa. E eu comecei a reparar que esses que não têm a ver, que são outra coisa, às vezes eles são muito relevantes e eles são até possíveis verbetes. E eu comecei a notar. Aí é o eu vi que problema da negócio é interessante. sincronicidade, você tem que levar isso em consideração. Tudo tem uma interatividade presente, onipresente, permanente. A gente tem que identificar e começar a valorizar, dar valor para isso. A hora que você dá valor, melhora. Você vai então começar a ver uma opção de conotações que você não via antes. Isso é a sincronicidade. Agora, eu já falei, a sincronicidade, identificar isso, é fenômeno difícil. Esse aí é dos complexos que existem na vida. Porque são muitos estímulos e muitos fluxos de tudo quanto é tipo que tem na vida humana. São os fluxos do cosmos, como eu chamo. Então, como é que é? A gente recebe milhares de estímulos por dia, todo tipo. Já pensou tanto de estímulo? Aquilo que você vê, aquilo que você escuta, aquilo que você lê, aquilo que uma pessoa que fala, uma comunicação, um aparelho, uma paisagem, a janela, a porta, a mesa, o objeto, a roupa. Vocês já viram que vocês todo dia mexem em vocês? Isso é uma coisa muito séria. Todo mundo aqui já mexeu com o seu corpo hoje, mesmo não querendo. Você tem autorretrocognição? Olha só. Agora, multileituras pessoais. Leitura, você sabe, não é só de letra. A gente lê as pessoas. Agora, você lê a aparição que apareceu para você, a sua clarividência. Apareceu a consciência lá na sua frente. Você leu a mensagem que ela deu? E ela está assim, falando. Você vê que tem uma coisa que ela está falando para você, como é que fica? Vocês sabem que essa noite, vocês sabem que eu tenho uns parentes aí na cidade. Eu estou falando que até eles estão me colocando vamos dizer, fora de órbita. Porque faz 8 anos que eu estou aqui, eu nunca saí todo dia. Desde que chegou a minha irmã, eu estou saindo todo dia com eles. Então eu acho que eu virei outra personalidade. Agora, o que é que se passa? Depois de 8 anos. Mas olha, os meus verbetes têm 101 na frente. Eu não deixei cair a peteca em nada. Estou trabalhando. Mas essa noite apareceu o marido dessa minha irmã que apareceu. E ele veio com o Lilito, que é o Emanuel Martins Chaves. Por quê? Ele era grau 33 da maçonaria. E o Lilito também era. Agora, o Lilito era da loja maçônica maior daquela região, que era de Uberaba. Entende? A loja maçônica fora de série. E o meu cunhado era da lógica maçônica, a única que existe em Monte Carmelo. Agora, o Lilito trouxe o meu cunhado. O meu cunhado, então, foi. Agora, o meu cunhado vira para mim e fala assim, olha, ele não falou meu nome, não, falou meu apelido. Olha, que ele tá melhor o rosto, porque ele dessomou, não faz muito tempo, com mais de 80 anos. Ele virou para mim assim, ó, eu quero te agradecer que você está reunindo a nossa família. Parece que é bom eu mexer nisso, porque a maior parte dessa turma, os 2 que vão chegar aí hoje, vêm com as 2 esposas, são filhos dele. E outra coisa, falta agora só os filhos, os netos dele que ainda não vieram. Que são esse povo de Santos, que é um povo bonito, cheio de vida, sabe, tudo moderno. Teve um aqui, que é o Júnior, que o povo achou, é um galã esse rapaz. Esse aí é um deles. Mas tem umas moças, tem outras, é gente muito bonita mesmo. Então ele falou, ó, eu quero agradecer você que está reunindo a minha família. Agora, veja, hoje eu vou falar isso com eles, que eu ainda não encontrei com a turma toda, eu vou falar. Estou esperando eles chegar e falar assim, ó, seu pai já veio aqui, já deu a ficha de vocês, olha bem o que vocês estão fazendo. Agora, o Jair Siqueira, que era o nome dele, ele era uma pessoa, ele era contador, fazia uma opção de coisa assim, de trabalho. Mas ele trabalhou a vida dele toda fazendo também assistência com a maçonaria de Monte Carmelo. E era uma pessoa muito honesta, correta, alto nível. Todo mundo gostava do Jair. Personalidade muito centrada. Agora, bem mineiro, né, naquele estilo mineiro. Está entendendo? Agora, o Emanuel Martins Chaves trabalhou muito comigo. O Emanuel é que era o cara que estava assolando aquele negócio que eu falei para vocês, na Europa,
que era para invadir o castelo. Ele era o cara que há muitos séculos queria fazer a guerra para invadir o castelo e matar todo mundo. Foi a hora que nós chegamos lá e o povo tudo acalmou. E ele, eu vivi com ele muitos anos, trabalhamos muito junto na assistência social lá de Uberaba. Vocês têm que lembrar que desde que eu fui para lá eu tive contato com ele. São 22 anos que eu estive em Uberaba. Eu trabalhei com o Emanuel, mais ou menos, o apelido dele é Lilito, você sabe. Em Minas Gerais todo mundo tem apelido. Então o apelido dele era Lilito. Agora o nome é Emanuel Martins Chaves. Foi com ele que a gente conversou, a casa do Cinza, ele estava lá. Hein? Eu não sei se tinha, eu não sei. Agora, na maçonaria todo mundo tem contato. Você sabe que tem os processos underground, sabe? Todo mundo conhece. Vocês sabem também que eu sou mestre maçom. Agora, eu entrei na maçonaria e saí 6 meses depois. Eles me deram aquilo que chama kit classe. Eles dão alforria para você, devido ao meu processo de trabalho. Tem que mudar a pilha aí? Sim. Na minha idade, vocês sabem, a gente tem que estar mudando a pilha. Mas vocês entenderam bem a situação aí que nós estamos falando, né? De modo que o processo extrafísico tem isso tudo. Agora veja, vou contar agora para vocês quando é que o Jair apareceu com o Emanuel. Eu cheguei mais ou menos 9 e tanto, mais ou menos 10 horas. Ainda olhei no carro lá do meu filho, que a gente saiu de um lugar que estava 33 graus, aonde nós estávamos na cidade. A hora que nós chegamos aqui, estava 22. De lá para cá, em 10, 8 minutos, abaixaram esses graus todos no carro, porque o carro tem um lugar. Uma outra coisa, nós estávamos examinando que o carro dele tem aquele mapa que mostra as ruas. Então ele foi mostrar para o meu irmão e para ele como é que, se você desvia, o programa fala, acabou de desviar ele de ontem. Ó, tem que sair, faltam tantos metros. Olha, tem que ir, entra à direita, entra à esquerda. Ele mostra todo o mapa que tem em qualquer cidade que você apareça no Brasil, dentro do carro. Então nós viemos vendo aquilo, o próprio Vando gostou de ver, ainda perguntou, você conhecia? Eu falei, é lógico, eles têm isso aí já há muito tempo. Agora, nós chegamos aí então, na hora que eu fui mesmo dormir, já era mais ou menos 10 horas. Então, você sabe, para dormir eu sou automático. Dormi, mais ou menos, era 5 para as 4, quando eu acordei. Eu acordei e comecei a trabalhar. Agora, esse caso aí, foi mais ou menos 15 para 7, que eu falei assim, não, eu vou ver se eu deito mais um pouco, porque eu dormi só 4 horas. Deixa eu ver se eu deito mais 1 hora ou meia hora, sei lá o que for. Na hora que eu vou deitar, na hipnagogia, ele apareceu para mim. Que é o negócio do pós-fácil. Esse aqui era o horário do pós-fácil. Em vez de ter, foi esse que apareceram com o negócio. Aí eu fui dormir, mas dormi mesmo. Eu não queria nem encontrar com eles, nem nada não, porque eu queria descansar. Porque eu trabalhei, fiz um verbete nessas 3 horas. Você está entendendo? Agora, 8 e pouco, eu já estava de pé de novo, já tinha acordado com tudo. Mas agora, não esqueci nada, a memória estava viva, porque devido àquilo que eu já trouxe aqui um verbete para vocês sobre o turno mental somático. As minhas coisas são tudo emendadas. Não há interregno, não há lapso dentro do processo. Isso ajuda. Você entendeu aí? Agora veja, tem uma parte interna e a parte externa. Por exemplo, na hora que eu estava fazendo o verbete, eu fiz uma opção de consulta das minhas pastas. Eu tenho mais ou menos 70 pastas em cima da minha mesa atualmente que eu estou estudando. Tudo são assuntos diferentes. É mais 51% interno, né? É. É a base. Não, o meu às vezes é bem mais que isso. Sim, é bem mais, a concentração é... Lá, por exemplo, essa noite eu consultei o manual da ProEx, que eu estava olhando alguma coisa lá. Entende? Alguma coisinha, pouca, mas eu estava olhando. Da página 20 a 22, que fala sobre as leis racionais da ProEx. Eu estava escrevendo sobre isso. Então eu fiz uma consulta para ver e tal. São coisas assim, suaves. A maioria tudo é interno.
Agora, vocês sabem, eu atualmente eu faço esse verbete colocando as seções todas limpas, cruas. Agora, a primeira coisa que eu faço, eu preencho aquilo que eu posso, da minha cabeça e as coisas que a gente já tem. Então, tem umas fórmulas aqui que a gente pode pôr. Masculinologia, femininologia, a remissologia, essa apresentação, tudo a gente pode pôr. Agora, o mais tem que vir depois. Agora, tem coisas que eu tenho que criar na hora, não tem saída. Que é o processo da exemplologia, que vai dar também a neologia. E a frase enfática, que vai dar a questionologia. E sempre tem que fazer. Agora, por exemplo, para fazer a remissologia hoje está fácil. Que eu já tenho no dia de hoje 881 verbetes. Completo. É só consultar, sai. Por isso que eu estou colocando agora uma base de 10 cada um. Vai ficar fácil. Agora, para a pessoa, amanhã, ela vai ver que eu repito muito. É aquilo que eu falo, da circularidade. Mas a intenção é boa. Então a pessoa consulta só um verbete, ela já tem uma ideia. Se ela entender o que está sendo falado. Agora, se ela conjugar com a remissologia e os outros verbetes, ela vai entender muito mais. Então, essa repetição é didática, de propósito. Eu sempre falo isso para clarear as coisas. Tá certo? O senhor falou aí que a masculinologia, a feminologia só podia já... Tem uma parte que básica que a gente pode repetir desses nomes. Alguns, mas eles nunca são muito iguais, não. Urubu-serva, você vai ver que tem diferença. Por exemplo, essa aqui, ó, vamos ver o que tem diferente. Aqui, a refém da autocognição, isso é só aqui. Só isso aí não existe. tem. Olha lá, o refém da autocognição. Lá em cima, por exemplo, aquilo ali. A dupla evolutiva de inversões atuando com a quádrupla acumulação. Também eu nunca escrevi isso, é a primeira Também vez. é novo, né? Agora, outra coisa, a dupla leitor-autor. Ó, está falando aqui também. A consciência acumuladora intelectual. Está lá, ó. Isso não é elencologia. Isso aí, então, já é tudo diferente. Agora, existe uma chapa, que é aquilo que a gente chama... Você está entendendo? É uma fórmula. Você pode repetir. Agora, por exemplo, das fórmulas aqui, eu sei tudo de cor. Porque fazendo isso todo dia, você acaba decorando, não tem jeito. Então, por exemplo, Qual seria do masculino? existe mais ou menos 13 seções que eu coloco em todas, mas eu não uso as 13. Começa na enumerologia, mas antes da enumerologia aqui, tem uma que é principiologia. Mas eu não coloquei aqui, ó, porque não tem princípio nenhum. Eu não achei na hora. Depois tem tecnologia. Eu também não coloquei tecnologia. Muito embora estou falando coisas técnicas aí. Agora, depois tem numerologia, binomiologia, trinômio, polinômio, antagonismo, politicologia. Por exemplo, aqui ó, não tem a legislogia, que eu vou colocar porque eu falei da lei aqui, ó, a lei do maior esforço. Entende? Ó, eu estou debulhando o que eu posso. Agora, por exemplo, depois vem a filiologia, mas não tem as coisas negativas. Tem várias negativas que eu não coloquei aqui, porque isso aí não tem essa parte negativa. Por exemplo, filiologia, existe a fobiologia, existe a outra, sindromologia, existe uma outra, a mitologia. Aqui eu não coloquei nada disso, porque não comporta, não tem cabimento assim de início. Pode ser que a gente estudando mais, eu acrescento depois. Então é aquilo que eu falo, por exemplo, você pode pegar um verbete e fazer do jeito que você quer. Agora é só pegar o verbete, que é esse que a Laura distribui, e você vê porque ele tem 57 agora. Esse aí tem 56 sessões. 56, já dá para achar e falar. O senhor, quando tem masculino e feminino, coloca na masculinologia e femininologia. Quando não tem, vai para a elencologia, mais ou menos isso. Quando é dúbio. Por exemplo, você, a gente fica em dúvida. Não, aonde vamos nessa pôr? vida intrafísica. Onde vamos pôr o Adélio? Não é isso? I hope masculinologia, né? Sabe, né? O caso é esse. Você entendeu, né? Mas você entendeu a diferença, né? Sem brincadeira, seriamente. Não é isso? Não, então quando não tem nos dois, vai para a elencologia. Né? Vai. Outra pergunta, no binômio aquisição centrípeta, aquisição centrífuga. Né? Que exatamente, o senhor já comentou sobre isso? Acho que não, né? Não. O binômio aquisição centrípeta e aquisição centrífuga. A aquisição centrípeta é aquela que vem de fora para dentro. Você está entendendo? Então, por exemplo, você chegou lá, a Nara, lá na holoteca, arranjou o livro e falou assim, Adélio, aquele assunto que você está querendo está aqui.
É uma aquisição de fora para dentro. Agora, você vem aqui na tertúlia, igual que aconteceu outro dia com a moça aí, ela falou assim, eu cheguei lá na tertúlia, você falou umas coisas, eu comecei a ter retrocognição. Eu tenho certeza que aquilo está fora da minha vida. O ambiente é outro. Eu comecei a ter tudo isso. Isso já é uma aquisição centrífuga, mas que está dentro dela, mas que tornou voltar. Ela agora ela pode dar para os outros. Você está entendendo? Ela arranjou. Centrífuga, porque ela arranjou para ela, mas ela vai dar para os outros. A centrífuga é a hora que sai da pessoa para os outros. A centrípeta é que sai das pessoas para você. É que sai de fora para dentro. No caso do exemplo da Nara, passando a informação, foi seria de fora para dentro. Centrípeta. Você tem? E a centrífuga foi no Agora, a centrífuga, você captou uma coisa e falou, porque envolvia o Roberto. Olha, eu tive uma retrocognição com o Roberto. Então você chega lá e fala para ele, olha assim, é uma aquisição que vai dar para ele vai ser a centrífuga, mas está saindo de você para ele. Isso então é complexo, mas é só ver aonde vai que vocês vão começar a entender. Esse caso, por exemplo, da moça que teve retrocognição. Veio de fora. É ao mesmo tempo uma coisa e outra. É duplo, é isso que... Eu sei, mas eu estou chamando atenção para isso. Agora, gente, isso acontece muito aqui no... Você sabia, no tertuliário? O povo vem me falar. Eles não gostam, né? Você sabe. Tem muito casos desses que as pessoas não vão falar, porque também às vezes envolve parente, envolve o parceiro, a parceira, a pessoa não fala. Agora, depois que passa alguma coisa, às vezes a pessoa vem e fala tudo para mim. E outra coisa, é aquilo que eu falo, os verbetes, às vezes, o tema, às vezes cria muita sincronicidade com a vida da pessoa. Você já deve ter visto isso aqui. Mas a gente pode ir em frente. No caso das logias que você tinha falado, quando uma logia não está aqui, quando você recorre a todos os recursos e ela não se encaixa de jeito nenhum, mitologia, por exemplo. Não, aí no caso eu não pensei nisso. Quando eu vi que geralmente eu tenho limite. Você já notaram que eles têm 3 páginas iguais? Aí perfeito, são 3 páginas. Quando começa a dar, tem 3 páginas, geralmente eu paro. Porque ainda tem muito verbete para fazer, tem muita coisa que eu posso acrescentar com o tempo. Mas há casos que... Atualmente é o seguinte, depois. Por exemplo, se já tem 5 máximos, eu já paro. Se já tem 25 que eu já atingi nas sessões, eu também já paro. Se já tem 3 páginas, eu já paro. Entende? Para passar para outras coisas. Mas o que eu pergunto é o seguinte... Agora, eu estou falando dos verbetes que eu trago aqui, que geralmente é 3, 4 páginas. Não passa disso. Porque os grandes, esses eu estou trabalhando neles. Que tem logia. De 10, de 20 páginas, isso aí dá um problema. Que tem logia aqui, que às vezes não está, mas você vai acrescentar depois. Agora, tem muita coisa que nós temos lá. Eu tenho Agora, outra coisa, eu quero te dizer. Cada sessão dessa, eu tenho um dossiê. Eu tenho um arquivo. Tem pasta aí, ó, de uma sessão só dessa grossura. Então, por exemplo, se eu quiser estudar aí a hominologia, tem a hominologia positiva e tem a hominologia negativa. Quer dizer, tem um povo cosmoético e a turma anticosmoética. Eu posso fazer o que eu quiser. É muito material que tem. Eu tenho aí dezenas e dezenas de homines. Entende? Agora, eu tenho que ver aquele que encaixa aqui. Aí, os que eu coloquei são em cima do lance. Homo sapiens acumulator. Homo sapiens arquivista. Esse está em cima do lance. Agora, por exemplo, eu posso pôr aqui. Homo sapiens mental somáticos. Né? Homo sapiens cognopolita. Porque ele é disso, é de Cognópolis. Tem vários aí. Eu geralmente ponho até 7. Eu vou acrescentar aqui mais 5. A hora que eu for lá fazer revisão, eu acrescento mais 5. Agora tem um caso... Eu já deixo tudo aqui na tertúlia, tudo marcado. Olha lá, ó, mais 5. Menos. Não entende? Está faltando. Menos 5 eu ponho mais 5. Eu tenho um caso específico meu de um verbete que eu estou fazendo para livro. É sobre globalização. Aí eu procurei tudo quanto para remissiologia, eu não achei. Eu estou tentando. Você quer colocar? É na fatologia. Mas para remissiologia eu não encontrei nada. Não, agora na remissiologia tem universalismo, tem uma opção de coisa assim, você bobeou. Não, eu caíste 4. Estou pesquisando. Nós temos que ver com calma. Então tá certo, você vai chegar lá. Agora, a hora tudo que diz respeito ao processo da tudologia,
globalização, universalismo, não é isso? Os processos do Roberto, lá, o Roberto Almeida. Cosmovisiologia. Isso tudo tem um monte de verbete assim. Tá certo? Olha lá, ele está falando mais. Tem muitos. Gente, hoje, do jeito que está, eu estou dando tudo mastigado para as pessoas, não é possível. A coisa está muito mais fácil do que era. E eu ainda vou facilitar mais isso, vai ficar mais fácil. Agora, a hora que eu começar a apresentar os verbetes de vocês, é que vai pegar fogo. Mas eu já falei, eu só vou fazer isso quando tiver o tertuliário. Para nós trabalhar mais diretamente, que aí vai ter mais gente, nós podemos debater as coisas com calma. E eu já falei, vocês guardam os verbetes que estão fazendo, porque depois eu vou entrar com os cachorros. Eu vou abrir meu canil. Tá certo? Gente, está faltando ali é você? Então, vamos ver o João Paulo aqui. Quando, por exemplo, entra você tem uma ideia de uma logia nova, que num verbete, mas já eu tenho um dossiê para fazer logia nova dessa grossura aqui, ó. Mas eu tenho que escolher. Eu só estou pondo aqueles que acontecem muito. Todos esses que eu coloquei é porque tem dezenas deles. Mas, por exemplo, esses que são muito comum ou raro, eu não vou pôr como exceção. Mas, por exemplo, tem uma ideia nova e que acha que, poderia ter colocado isso em, sei lá, 50 verbetes para trás. Não, às vezes existe isso. Então, mas esse é que eu chamo. Mas qual é a técnica? Como é que eu chamo? Pérola negra. Mas como é que é a técnica que você faz? Estrela da manhã. É outro nome que ajuda. É estrela da manhã. É aquela que vem e ilumina tudo. Mas qual é a técnica que você usa para ir lá para trás, vai revisar tudo de novo? A coisa mais fácil que tem, você que é especialista em computador, Find. Você já fez vários? Pegou e... João Paulo, o dia que você quiser, eu vou te dar uma dica no computador. Olha, eu não sou aqui, eu não me coloco como especialista em computação, porque eu sou um datilógrafo na computação. Eu só olho aquilo que me interessa. Vocês lembram? Eu sou calculista cosmoético. Eu não brinco em serviço. Agora, não brinca comigo também não. Porque dentro daquilo que eu faço, olha lá. As pessoas vêm e querem dar palpite sobre o nosso computador, o Arthur começa a rir. Assim, você não entende, meu pai. O arquivo dele é muito maior do que isso que você está pensando. É demais. O arquivo que eu estou usando mais agora, ele está com 3.966 páginas. E eu acesso ele assim, ó, na hora, tem que ser tudo imediato. Mas eu estava falando era mais de como você vai acrescentar, não procurar. Quando você vai acrescentar, pois é, mas vai acrescentar isso. Por exemplo, eu vejo qual que é a palavra-chave, sabe, unitermos, daquela que eu quero pôr. Eu vou direto, é só procurar uma. Por exemplo, eu vou te dar só uma dica. Aqui tem a remissiologia. Eu, por exemplo, estou num arquivo lá que está a letra JL. Agora, eu quero colocar remissiologia. Essa fórmula ali, ó, pelos critérios da mental somática, esse, por exemplo, tal. Como é que eu acho isso? Tem uma palavra-chave aqui dentro. Sabe qual é? Interessados. Eu então ponho lá no FIND, interessados. Eu vou direto aonde tem. Dali eu pego e recorto. Copio aquele trecho da fórmula e coloco na página que eu quero. Agora veja, para encaixar, eu vou no meu arquivão grandão, esse, que é o já oficial, que tem 800, e lá vai fumaça, verbete, que tem 2.966 páginas, tá certo? Então, por exemplo, dependendo da página, eu coloco na página 7, aonde começa o índice. Ou na página, por exemplo, assim, quase sempre é 29, para ver a introdução. Ou se não, na página 48, que é depois da introdução, que é o primeiro verbete. E eu olho o que é que me interessa. Então, por exemplo, você quer colocar uma coisa que seja diferente. Vamos supor, eu vou inventar uma palavra. Cosmopolita. Aí, como é que eu vou pôr? Cosmopolita, eu tenho que pensar. Eu estou falando cosmopolita por causa dele. Então, por exemplo, eu olho lá. Onde é que tem cosmovisão? Aonde tem universalismo? Então, eu coloco lá no Find. Cosmovisão. Aí eu vou ver toda a palavra de cosmovisão. Na mesma hora eu encaixo, vou ver onde é que tem. Agora, tem muita coisa assim, tem a opção de dica. Com o tempo, você encaixa onde você queira. Agora, isso às vezes eu não preciso nem fazer. O próprio Everton já é doutor também nisso. Ele encaixa onde precisa. Outra coisa,
Você sabe que no computador, a Tânia estava falando lá sobre o processo do grupo Karmologia. E tinha muito com o grupo Karmologia. Isso aí, o computador pode mudar automaticamente. Mas nós, às vezes, não fazemos isso. Nós olhamos um por um, para não haver implicação da linha. Porque senão a linha corre. O computador tem isso. O computador, você sabe, ele não é inteligente, nada, coisa nenhuma. O informática que tem que ser inteligente, porque senão ele cai no buraco. Se você for confiar que o computador é inteligente, você está no buraco. Isso é besteira, burrice. É você que tem que ser inteligente para dirigir. O comando é seu. Agora, então, veja, com isso, você muda automaticamente aquele monte de coisa. Uma outra coisa, eu não uso, por exemplo, dicionário para corrigir texto. Eu não faço isso porque isso é bobagem. Uma bobagem desse tamanho, mas o povo precisa. Quem está começando, isso é ótimo, vamos bater palma. Mas para mim, é bobagem. Por que é bobagem? Eu não uso. Eu é que tenho que ter o dicionário. O dicionário é meu. A estilística é minha, o texto é meu. O modo de escrever sou eu. É lógico, eu uso já tudo que eu tenho, tem que estar na minha cabeça. Não, esse às vezes a gente usa, mas às vezes, veja, a gente tem, se quiser, dentro do computador, você tem tudo quanto é arquivo, dicionário, os processos todos. Eu tenho um monte deles. Mas eu raramente uso. E eu não uso, por exemplo, aquele dicionário que corrige, o corretor. Nunca. Porque ele entra dentro do meu estilo, ele torra a página, muda tudo, não dá certo. E outra coisa, às vezes ele vai falar no lugar errado. Porque eu uso uma porção de conotações, de cognato das palavras. Se pegar uma, pode torrar tudo. Isso teria que fazer experiência, a pessoa que interessar tem que fazer experiência para ver como é que é. Agora, quem mexe com isso me dá razão, chega a razão. Então, o problema é esse que eu quero dizer para vocês. Quando vocês começarem a escrever um texto que é muito extenso, vocês têm que usar todas essas técnicas que eu uso. Vai escrever um livrinho pequeno, capítulo curto, essa coisa toda, que não tem inter-relação grande, porque esse aqui tem capítulo curto. Mas todos eles são interrelacionados. Isso é o mais difícil que tem para escrever. Entende? Agora, esse outro aí é fácil. Mas a hora que você vai escrever um texto, por exemplo, o seu livro já tem aí 600 páginas. Aí já é preciso ter cuidado. Já precisa de mexer com uma opção de coisa para ele ficar inteiriço, para ele ficar razoavelmente sob o mesmo critério, para você nivelar o texto por cima, para ele ficar equalizado, o seu estilo, o seu primeiro, da primeira página até a última, tudo igual, homogêneo, entendeu? Aí tem que ver. Isso não pode ficar assim. Senão você confunde até o leitor. Quanto mais homogêneo seja o estilo, melhor para o leitor entender o texto. Não é assim? Que a pessoa acostuma com o modo de fazer o enfoque. A abordagem é sempre daquele jeito. Ela vai aprender muito mais rápido. E funciona tudo melhor. Isso é um fato. Você entendeu, não, Paulo? A base é essa. Agora, o que é bom aqui para mim, eu posso falar nessas coisas, porque possivelmente sou eu que tenho os textos maiores aqui, né? Então isso ajuda. E a gente tem uma visão de conjunto. Pode falar, Tânia. Faz favor. É a questão do verbete. É a questão do verbete, que o senhor tinha falado ainda há pouco. O verbete, o hétero, o verbete que a gente fez. Isso, pois é. O que tem? A gente fez no estilo, quer dizer, eu fiz há um ano. Eu e outras já pessoas. Mudou tudo. Mas já mudou tudo. E aí, o que a gente faz? A gente Se você quiser, redige. Já tem algumas dezenas dos que eu tenho. Olha, eu não sei, mas atualmente eu acho que eu estou chegando a 100 pessoas que já fizeram 100 verbetes. O senhor já leu? Não. Porque vai chegar um momento que a gente vai, por isso eu vai sei ficar sentado aí na frente. Vai. Agora, a metodologia é essa? Seguinte, a hora que eu for mexer com isso, se o verbete estiver muito assim, carro de boi, e eu já estou a jato, aí esse eu não vou trabalhar. Eu vou falar com a pessoa, ó, você vai trabalhar, vai ver esse verbete e trabalhar com ele. Depois você me dá de novo. Aí a gente vai trabalhar. Agora aquele que está só a metade, aí eu já corrijo. Já revejo tudo e já boto para a pessoa. Você ainda não fez isso, não? Não. Eu só vou fazer só está coletando. Só inventário. Mas, ó, quase toda semana cai alguma coisa. 1, 2, tal, mas o senhor já fez uma qualificação. Agora, tem muito verbete bom, hein?
Tem carro de Ó, boi. a turma aqui, ó, eu quero falar uma coisa. Tem muito verbete bom, que eu já vi. Tem umas condições, o povo está trabalhando nisso. Agora, veja, fazer um verbete é uma coisa. É a qualificação, Agora, né? fazer 2.000 verbetes é outra coisa. Então, quem está fazendo um tem uma vantagem danada sobre o papai aqui. Pode Por quê? fazer eu melhor. tenho que fazer um monte. Agora, você não. Tem gente aí que trabalhou um verbete 6 meses. Esse verbete deve estar sendo feito com ouro, diamante, prata. Desse jeito até eu. Entendeu? Então, veja, eu estou dando prazo. Eu sou uma pessoa, no caso, democrata. Estou dando prazo para todo mundo. Agora, ó, é bom você pegar com a Laura os 56 sessões. Eu já peguei esse último. Você, no início, se não me engano, naquela época, você tinha metade das sessões. Eram 28 sessões. Eu sou Atualmente, nós podemos usar até 56. Isso ampliou todo o seu tempo. Sim. Agora, veja. E como é que a gente... turma ainda não entende, Otânia, por que são essas sessões. Mas veja, se uma pessoa entender bem o que é cada sessão, qualquer tema que ela for desenvolver, começa já rico. Ele jamais vai ficar pobre. Olha lá, associação. Ele ajuda demais. Agora, se você trabalhou com 28 textos, agora com 56, você vai acrescentar muito mais coisa no verbete. Pois é, mas e outra 56... coisa, do verbete de vocês eu já falei. Pode fazer as páginas que for, que eu vou estudar tudo depois. Pode ser mais, mas 56 seriam todas as possibilidades. Tipo essa nova, né? Hoje, eu já estou trabalhando com 57. Eu já estou trabalhando com 57. Eu acrescentei mais uma semana. Que eu tenho que ir aos poucos, porque senão fico Mas doido. teve algum verbete com 57? Já tem. Logias? Tem. É? Tem. Há muito tempo eu já tinha feito uns que já tinham 57? Tem um monte. O próprio verbete já começa Sim, por aí. além do verbete. Avança. Esse é o óbvio, esse é o óbvio. Esse é o óbvio. E o... Mas tem outros que tem. É? Tem temas que são muito elásticos, né? Há muita flexibilidade. É aquilo que nós chamamos a cosmofisiologia, o universalismo é muito maior. Então, em tese... Tem temas difíceis, gente. Então, em muito, tese... assim, ó, é desparramado. Qualquer é difícil você ver os unitermos, porque tem demais. Em tese, qualquer verbete pode Não, chegar qualquer a tema. 57. Até aquilo que eu falo da mandioca. Isso aí é da mandioca. Eu não fiz o verbete da mandioca, mas pensa bem. Eu sou capaz de fazer aqui para vocês. Eu vou ditando. Só olha aqui o que é e vou falando. Ó, verbete. Qualquer tema a gente pode fazer. Agora, é que esse verbete assim, espontâneo, instintivo, ele não é o ideal, né? A gente tem que trabalhar mais nisso. Quanto mais a pessoa pensar para fazer a redação, melhor fica o texto. Isso é regra. Vocês entenderam, né? Quanto mais você pensionizar, João Paulo, melhor ficará seu texto com o tempo. É a reflexão sobre a ideia do texto. Isso é um fato. Muito obrigada. Agora, eu, por exemplo, com todo esse know-how, com toda essa infraestrutura, isso tudo, eu não consigo fazer um verbete com menos de 3 horas. Para eu ficar publicável. Porque ele impublicável, isso é fácil. Mas agora o publicado é que é o negócio. Não é fácil. Agora, 3 horas para mim é muita coisa. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, eu vou até escrever sobre isso. E eu quero até pedir, a Adriana não veio aí hoje, mas ela está aí? Ah, está aí, porque eu olhei aqui e não vi nada. Você podia olhar para mim algum qualificativo para madrugada. Eu estou atrás disso que está me interessando muito. É a madrugada. Porque o problema é que eu trabalho de madrugada. E eu quero especificar quais são as vantagens da madrugada com calma. Eu já escrevi sobre isso, mas nunca aprofundei o processo. E vale a pena. Essas 3 horas que eu estou falando é de madrugada, tá certo? Se eu for fazer isso no low ciclo, eu estou perdido. Não. Você acha que eu consigo? Com 5 horas, será que eu consigo? Mário, você que me entende, é difícil. Entende? É difícil. Mas falo isso. Professor, ali na página 7, trinomiologia, sim. O trinômio aprofundamento, potencialização, acumulação. Gostaria de entender a questão da potencialização. O que significa isso? A potencialização é a hora que você potencializou todos os guardados seus. Uma coisa é você ter um almoxarife que você tem, por exemplo, 80 elementos.
Outra coisa é você ter um almoxarife que você tem 800. A potencialização. A hora que você amplia a quantidade, a qualidade vem junto aí nesse caso, devido ao processo da coleção. É o problema, por exemplo, hoje, você sabe que nós estamos chegando a 80 mil livros na holoteca, né? Uma coisa também que eu queria pedir para alguém que gosta de mexer na internet, veja se aqui, nessa redondeza, a Grande Foz, que são 1.200.000 pessoas, se tem algum lugar que tem biblioteca de 80 mil livros. Eu acho que nós estamos na ponta aqui também nisso. Eu tenho uma leve impressão. Porque a da prefeitura parece que é 45 mil. Ou 46, não sei. A última vez que eu vi. Mas precisava de ver na internet. Só para a gente ter uma noção, para poder fazer. Agora nós temos que saber disso, porque eu não sei esse povo da UNILA, a Universidade Latino-Americana, nós precisamos saber disso. Porque chegaram aí, deram um impacto a hora que viu o tanto de professor que tem. Então agora nós temos que falar esse negócio o total de livros, o total de dicionários, a lexicologia. Acho que a gente devia ter alguma pessoa para fazer esse relatório periódico. Porque sempre tem esse problema. Vários periódicos. Não, eu digo das Pra pontuações. acessar, pois é. E a gente Não, pra deixaria ajudar ali, toda semana imprimiria isso. A Cristiane tem problema com isso. Ela só que faz. Poderia montar várias Seria pessoas. bom ela criar até outros para ajudar. Quem é que puder ajudar a Cristiane? Acho que valeria a pena, que aí semanalmente... Ela trabalha isso. demais. O negócio, ela está aí desde o início. Ela que segurou o ciclo desde o início. Você sabe que várias vezes ela chegou para mim e falou assim, vem cá, você quer eu sair, vamos para outra pessoa, porque eu sou muito ocupada. Mas não dá. Ela conhece aquilo que é o negócio. Dados. Vocês sabem que ela foi agora, já tem quase 5 mil livros, mil dicionários. Ela comprou um pacotão, tudo de dicionários novos. Tem alguns até que estão comigo para eu ler, porque eu não conheço. E ela achou tudo em sebo da viagem que ela fez agora, a última, junto com o Pedro. Mas tem outros dados, tem esses dados que a Cris levanta. Não é isso. Agora estão aumentando os biólogos. Agora já tem mais de 10, então tem que colocar lá. Vários dados, assim, a metragem do CAEC, o terreno, tem várias coisas. Agora, quem é que seria aí? Vamos ver quem é que pode ajudar. Quem poderia ser esse estatístico mesmo, o levantamento. Ter essas informações. Porque sempre perguntam, quanto tem de espaço? Tem isso, a gente nunca sabe. Não, por exemplo, o caso da Cognop tem que colocar que são 163 hectares. Esse é o que estou falando sempre aqui. É 1.635.000 metros quadrados. Eu sempre guardei isso, porque todo mundo me pergunta, os visitantes que vêm aqui, então eu acabo falando o que é. Agora, essa pontuação, a listagem, já foi feita de propósito. Agora, essa listagem é uma das coisas que eu quero pôr aqui debaixo desse livro. Tá entendendo? Porque fica aqui, ó, qualquer coisa está aqui, está na mão, o tempo todo. Professor, um outro item é sobre a megapensionologia. Como funciona na hora de escrever o verbete? O professor dá o find, procura ou tem mais... Eu tenho um livro, eu tenho 12 mil. Cara dele. Eu tenho 12 mil. Né, eu às vezes escolho lá. Entende? Eu evito colocar a duplicidade. Deixa eu fazer... Eu colocar. Esse aqui, esse não tem. Não tem. Esse não tem. Eu estou perguntando porque eu gosto bastante e vi vários aí que não tem megapensionologia. Não. E a minha curiosidade agora eu até tenho sobre... 12 mil para escolher. Eu trabalhei nisso faz muitos anos. Sabe, o megapensiano eu descobri muito cedo. Eu era rapazinho. Então comecei a ver. Agora, você já viu alguma coisa que eu já escrevi sobre isso? Eu já escrevi artigo, uma opção de coisa sobre isso. Já li bastante. Mas não é só os livrinhos, não. Eu escrevi artigo também, expondo a situação. No manual de agora, redação... pior não é isso, não. Pior são as técnicas do megapensiano. Mas eu não posso trazer para vocês. Porque são 200. Tudo já é escrito. Esse negócio já está escrito há dezenas de anos. Isso aí vai entrar na enciclopédia. Mas, veja, são 200. Como é que eu faço? Eu não posso trazer isso aqui. Agora, alguma coisa sobre agora, a gênese só se a disso, gente fizesse assim um opúsculo, fizesse um livrinho, entende? Pois é. O povo tem me pedido para fazer o dicionário da Conscienciologia, mas eu acho cedo. Ainda tem muita coisa ainda para colocar nisso. Não, mas eu estou falando esse geral. Por exemplo, eu fiz aquele primeiro, lembra, para começar a turma, porque está todo mundo muito chuco demais, um glossário. Agora, poderia fazer um dicionário muito maior, com milhares já de palavras nossas. Mas o problema é que não é pouco.
Ainda está cedo. Não acho que está na hora, não. Você tem um dicionário de... Não, são 40 ao todo. Hominologia. Eu já né? fiz Tem o cálculo, são 40. São milhares lá. Tem uns de algumas páginas só, Pensenologia. e tem outros assim, de 12 mil itens. É lógico que eu talvez não vou publicar 12 mil, eu vou escolher talvez 10 mil só. Não, isso aí. Não, você não publica 12 mil, você publica 11.900. É melhor. Corta um pouco. Ó, tem gente que está querendo aqui já, o microfone lá atrás. Já estava aqui na espera. Aqui. Ah, é você? Não, você está na linha de chegada, é o primeirão. Seguinte, essa questão das logias a logia e outros itens dos verbetes, eles vão chegar num ponto de certa estabilidade. Lógico, vão aumentar sempre, mas... Não, meu plano é chegar em 60 sessões. Aí para. Pelo menos esse é um plano que eu tenho faz uns 4 anos já. Mas ninguém acredita em mim, né? Não acredita em nada, nem em ninguém, nem no Valdo. Você tem uma meta, isso é o normal. Meta de chegar nos 60. Agora, outra coisa... Eu já tive até vontade de colocar um negócio, um babador aqui, escrito assim, não acredito no que sair dessa boca. Isso não é para acreditar muito. Agora é o seguinte, tem uma hora que você vai fazer... Isso tudo que você estava explicando para ele, aqui, tudo de banco de dados e outros detalhes, uma hora você pensa em fazer um manual, sei lá... Não, manual eu não penso fazer tão cedo. Enquanto eu não publicar isso, pode ser que faça. Agora, lá dentro vão ter vários manuais. Que eu estou diluindo. Por exemplo, o manual dele aí, que é da ProEx, eu estou diluindo. Esse que eu estava fazendo hoje, tem 3 páginas do manual falando sobre isso. Entende? Eu vou diluir, mas o que eu estou apresentando como verbete fica muito mais claro. Está tudo também dentro do estilo, mais apurado. Eu tirei todas aquelas... os parasitas de linguagem, tudo isso está feito, é tudo atualizado. O manual que eu digo é lógico, já existem manuais, o verbete, tudo, não é isso que eu estou falando. Aqueles detalhes que se explicou para ele, de find, de um monte de detalhes. Isso é só com o tempo. Não, isso aí é o que está falando, não, as técnicas minhas. As técnicas. As técnicas, eu quero ver se no tempo eu publico pelo menos umas 300. Atualmente eu já falei umas 150. Só de técnica. Isso nós vamos ver. Agora, isso... Eu já estou começando a colocar as técnicas nessa tecnologia que é uma sessão. Isso aí é muito melhor, porque você está estudando o tema e já vê qual a técnica que corresponde àquilo. Eu já estou dando tudo mastigado. Você está entendendo? É muito melhor. Agora, eu tenho que distribuir essas técnicas ainda com o tempo. O meu caso, sabe, gente, para fazer esse enciclopédia do jeito que está hoje, a linha de montagem está tão montada, tão acertada, que o negócio é trabalhar dia e noite sem parar, o tempo todo. Eu tenho material para isso, tenho as coisas para ser feitas, está tudo aí. Agora, vai chegar um ponto que vai assim, stop, chega. É como ele quando fala, it's enough, é o bastante. Daqui não passa. Entende? Mas pode falar, Rosa. É que eu queria entender melhor a tributologia. O quê? A tributologia. A tributologia. Eu fiquei vendo a definição, depois fui lá para aquela listagem que o senhor coloca naquela tabela. Aí eu fiquei assim, por que eu sei que tem muito... Eu falei sobre a ProEx aqui, é isso? É por causa disso, você né? Você está implicada, né? Não, eu tô achando... Não, eu vou ler. Por que a tributologia. Não é tributo mental, entendeu? Olha aqui, a dupla acumulação. A tributologia predomina das percepções extrasensoriais, especificamente no autodiscernimento quanto à autoproexidade. Agora eu te pergunto, isso está certo para você, lá da PEX? Olha lá, ele vai explicar. É a raiz extrafísica, é a ProEx. Por isso que é percepção extrasensorial. Porque a acumulação também está muito uma outra baseada coisa, na a proexialidade, ou a proexologia, ou a autoproex, precisa de ter, nem que seja assim, umas tinturas de parapsiquismo. Tem. Por causa da retrocognição a paragenética, a intermissibilidade, então, ou intermissividade, ou intermissão. Sei, mas assim, eu entendo. Quer dizer, então, assim, a dupla acumulação só faz sentido pela ProEx, porque a dupla acumulação em si mesma é mental somática. É isso que é a minha dúvida. Está perfeito. Por que eu Sua atributo abordagem era está mental exata, é isso mesmo. Roberto, você entendeu lá, né? Agora, mas o autodiscernimento também pode ser.
Não, mas o que ela está falando lá também está certo. É o Cada tema processo- em tese. ela está especificando, está certo. Mas agora aqui Mas eu nesse quis caso, dar ênfase eu à quero ProEx. perguntar, eu quero perguntar só uma coisa. Aqui nesse caso, o mais certo mesmo seria a ProEx, não é? Do jeito que está aí, não é? Aí, sendo ProEx, aí fica o mais adequado a extrasensorial. É muito melhor, porque está bem em cima Vai dar do mais lance. ênfase Aquilo que a gente nisso, né? precisa. É. Também a gente vai estar acumulando, né? Para quê, né? Qual que é o objetivo da acumulação? Como é que é? A gente vai estar acumulando para quê? Qual que é o objetivo da É acumulação? por causa da ProEx. É para cumprir a programação. Aqui não tem nada, não. Está tudo bem. Não, é só lá. Ó. Agora, o caso... Não, mas não leva isso aqui, não. Esse eu quero. É só passar embaixo. Me dá então isso aqui. Se você pergunta aí, eu não tenho onde falar, né? Agora, olha, veja, as gotas d'água aumentaram. Aqui a gota d'água, aquilo que eu te falei. Você sabe que a pessoa chegou aqui para você, ó, espera aí que tem uma água aqui na sua mesa. Sabe o que é? O pino para segurar o vidro, não é água, mas parece, é uma gota d'água. Mas o que você queria falar? Vai em frente. Quem é? Professor. Ah, é ali? Aqui, ó. Ah, você. Viva Argentina. Fala. Não, só para falar da carreira profissional da consinha acumuladora. A carreira profissional da consinha acumuladora. A profissional tem que ter uma arquivística adequada àquela profissão. E a pessoa vai ampliando aquilo. Então, por exemplo, uma das coisas mais sérias na profissão da maioria das pessoas é justamente a biblioteca. A biblioteca tem que ser especializada da pessoa. Como é que fica? É o jeito. O que você acha? Tem lógica? Então, por exemplo, o que é que você pretende? Você que está ainda começando a engatinhar. Você pretende seguir qual profissão? Psicólogo. Hein? Psicólogo. Pois é. E a sua biblioteca já tem quantos livros de psicologia até agora? Um ou dois. Ah, tá. Então você está começando. Né? Precisa arranjar mais livros e ver. Agora, tem uns clássicos que você não pode fugir deles. Você tem que ter lá. Não é isso? Clássico de psicologia, principalmente aqueles mais abrangentes. Tem a opção, os fundamentos da psicologia, como eles chamam. Esses aí é bom você ter. Agora, ó, você começa a anotar agora e risca o livro todo. Vai te servir para o resto da vida. Entende? Vale a pena. Pois é, teorias da personalidade, que é o lado mais obscuro da psicologia. É bom você ter uma biblioteca sobre personalidade. Vale a pena. Agora, ó, Freud, esqueça um pouco, porque já não tem tanto valor hoje, não é isso? É bom saber uma parte básica, mas não é mais do jeito da turma de Buenos Aires, né? Que ia fazer uma biblioteca de psicologia, você chegava lá só falava em psicanálise, não tinha mais nada. Hoje isso já morreu. Pois é, só tem psicanalista, a rua inteira, só tem psicanalista. É. Pois é, não é o que sobrou. E é o que sobrou, né? Agora veja, o que vai fazer com esses caras, os profissionais? Vai levar para onde? Agora veja, precisava de mandar todos os textos que nós temos sobre Ressex distribuir de avião em Buenos Aires. É o jeito que vamos ter que fazer, né? É o jeito. Professor. Olha, eu acabo de receber aqui, ó, para aumentar a antonimologia, eu acabo de receber aqui alguns dados. Nós vamos ver como é que fica. Vamos ver como é que fica, né? Uma delas está escrita aqui, omissão da escrita. Aqui está em espanhol, eu preciso fazer uma tradução aqui. A monovisão lexical. Até que está certo, né? Algumas coisas, isso aí está perfeito. Agora, o melhor da história, pôs aqui, ó. Leitor sem caneta na mão. Terrível essa aí. Não, sem caneta na mão, tertuliano sem caderno. De modo que, vamos ver o que a gente faz com isso, né? Tá certo.
Mas fala. Naquela questão das sessões, o senhor está colocando como meta 60. Quando começou a ideia das VAMINES, tinham 70 variáveis e 70 mini variáveis. A gente vê que foram incorporadas, principalmente nos fatos. Mas hoje eu estou trabalhando com mais de 300 especialidades. Pois é. Não, mas sem falar as especialidades. As VAMINES eram 70 especialidades. Mas você lembra que uma ia absorver a outra. Né? Ia absorver, através do verbete, vai absorver isso tudo. Eu estou caminhando. Agora, veja, ainda não cheguei na metade do caminho, porque eu estou com 881 verbetes. Então, a questão dessas VAMINES, você está incorporando nos fatos. A ideia é essa. Aquilo que eu posso. Que pode. Tudo que a gente tem. Agora, o uso dessas variáveis e mini variáveis, ela ajuda também na construção dos verbetes, para quem não... Agora, a turma ainda não entende, porque às vezes é difícil, é o processo da batopensenidade sadia, a construtiva, que é a circularidade, que é bater na mesma tecla. Agora, veja, observa só, nos seus cursos, por exemplo, que vocês fizeram, os cursos formais, a educação formal, o tanto de repetição que havia. Às vezes mudava de professor, eles vinham e falavam mais ou menos dentro da mesma linha, a situação toda. Porque tem que bater na mesma tecla, não tem jeito. Agora, isso é o próprio destino, né, da intelectualidade. Você não escreve nada se você não bater muito na mesma tecla. A letra E, por exemplo, que é uma das de português que a gente usa mais, você já pensou quantas milhares de letra E você já digitou? Tem gente aí que já deve ter digitado 1 milhão de letra E. O que vocês acham? Estou exagerado? Não estou. É verdade? É mesmo. Aqui já falou. É a mesmexidade. Aqui, ó, mesmexidade. Só aí tem 3 S. O que você acha? É dureza. L. Tem 2. Elencologia. Entende? Agora, tem umas pessoas que tem muito o tempo todo, né? Já pensou a Helenice? Quantas vezes ela não tem que falar o Helenice. Entende? Olha só. Mas a letra E, isso é um pouco que já estudou, fala que a letra E que se repete mais, a vogal. Não, mas depois do A, né? Que é muito comum, né? Certas coisas. Agora o E, muita gente não pensa nisso. Tá certo? De modo que é mesmo. É sério. Não é isso? Eu falo aqui muita coisa. Não, esse assunto é sério. Vale a pena. Não é isso? Todos eles têm, presta atenção. Eles. Evidente. A emenda tem o erro tem Já pensou o erro? O acerto tem Você não escapa do Mas fala. Voltando à questão lá da psicoteca, como é que funciona a acumulação de conhecimento na psicoteca e a busca desse mesmo conhecimento por você? A hora que os serenões chegam lá e ampliam tudo. Do jeito que eles ampliaram a possibilidade nossa cerebral, cortical, eles ampliam também a psicoteca. Entende? Eu perguntei uma vez lá para um dos nossos amigos sobre a psicoteca. Como é que é isso? Antigamente ela era tão rica como é hoje? Eu falei assim, não, porque não precisava. A turma ainda não tinha capacidade de acessar uma coisa muito grande. A hora que está todo mundo engatinhando, você não podia falar em pós-graduação, em pós-doutorado. Agora, hoje já tem o pós-doutorado, então ela está muito mais rica na Terra. Então a acumulação é uma coisa fantástica, né? A gente não sabe como é que é isso. E são várias psicotecas e são acumuladas pelos serenões? Não, ou e uma tem aquelas central? especializadas, as coisas. Tem Comunex, que só tem a psicoteca especializada daquele povo da Comunex. Estão estudando alguma coisa naquele sentido. Eu sei que essa que eu vi uma vez do Hayek, ela era especializada em processo mental soma. Ela é especializada.
A minha pergunta em cima disso é assim, ó, então a psicoteca é para adquirir conhecimento também, não é só para ficar fazendo revisão, não, essa é para tudo, memorização. né? Essa é para tudo. Ela é multiuso, como é um nós laboratório chamamos. Também de pesquisa. Multiuso. Lembre disso. O processo é o multiuso. E a busca, então, ela não é uma busca muitas vezes consciente, da maioria de nós aqui, por exemplo. Não, ela, lá no caso, lá ela é orientada, né? O orientador evolutivo é para isso. Uma das coisas que o evoluciólogo faz é justamente melhorar a retrocognição da pessoa através de todos esses macetes. São instrumentos, são ferramentas que a pessoa usa. Dá um show. A psicoteca é isso. Mas agora, ó, tem outras coisas muito mais sérias, que é a cenografia. É fazer um ambiente adequado para aquela época. É aquilo que eu falava do Carnot. Você sabe que esses dias eu falei do Carnot lá, minha irmã lembrou dele e tal, que o povão chamava ele de Carnot, mas o nome dele era Carnot. E ele é que era especialista nisso, é o homem da locomotiva, que desenhava tudo quanto era locomotiva. E eles acham que ele ficou doido mesmo de tanto estudar. Ela falou, de novo, foi isso. Lá eles tinham esse processo, esse mito popular, folclórico. Mas ele era especialista nisso, de movimentar o processo. Agora eles fazem, por exemplo, uma maquete viva. Você olha assim, parece que está tudo vivo. A internet está tudo fazendo uma força danada, a cinematografia está tudo entrando nisso, é a trucagem do cinema. Agora, por exemplo, essa Second Life, é baseado nisso. Observe. Tudo é inspiração de lá. Então, essa é uma acumulação externa que depende de você, mas você acessa quando o orientador vê que pode ajudar. Não, ele mesmo indica. Ele vai falar assim, ó, você tem que ir para a Comunex tal, que tem uma psicoteca que está adequada para você. Ele já vai para lá, está tudo especializado. Agora veja, é o Epcot Center. Você entra de um lado, a hora que você sai lá no fim, você já está sabendo muito mais em 2 horas que você passou lá dentro. O Epcot é isso. E para nós ainda, isso ainda é inconsciente ou já é consciente? Para nós o processo é mais consciente? Não, vocês já estão tudo conscientes da plateia, do palco e dos bastidores. São 3 níveis. Se vocês não estão, é porque é burrildo, burraldo e burroide. Esse eu excluo. Eu estou falando a questão lúcida. Né? Esse já sabe. Veja bem, bastidores, palco, plateia. Não sobrou nada. A Mala é especialista nisso. Esse negócio aí. Bastidores, palco e plateia. São os 3 pontos sérios da Bárbara Heliodora, aquela da crítica do teatro. Teatro, gente, é uma coisa que vale a pena vocês estudarem, aqueles que querem mexer com o mental soma. Devido ao problema do histrionismo, a comunicação e o processo de aprofundar a vivência. O teatro mostra isso para a pessoa. Para mim, o ponto mais alto do teatro é isso. Vocês já viram quantos livros eu já falei, quantos autores eu já falei aqui de teatro, já viu? É de propósito. Outra coisa, quantas vezes eu já falei de Hollywood aqui? Filme. Então é muito importante vocês verem isso. Não, eu escrevi já vários textos sobre isso. Vários textos. Agora, eu falei do Faux. Agora, ultimamente, eu tenho falado mais da Bárbara Heliodora. É o Dario Faux. É a vida. A gente precisa ver isso. Agora, veja, retrocognição é um teatro, né, do passado, que você revive. Navalha na carne, com a Tônia Carreiro. Muito importante a gente lembrar daquilo. Eu assisti a primeira apresentação deles. Para mim, não gostei. Agora, outra coisa. O único teatrólogo do Brasil, você sabe que nós temos só um teatrólogo ou uma teatróloga no Brasil. Você sabe quem, né? Nelson Rodrigues. Não tem nenhum outro. Eles acham que nenhum outro chegou ao nível. Não. Teatrólogo mesmo para falar que é de teatro, de alto nível, pode falar até o processo internacional, é só o Nelson Rodrigues. E outra coisa, os caras que entendem disso, inclusive a Bárbara Heliodora, acham que o teatro dele deve ser sempre encenado. Uma cena depois da outra, o tempo todo. Agora, ele era impressionante, as coisas que ele escrevia nos jornais, ele tinha uma coluna que chamava A Vida Como Ela É. Então era a vida com a moela do frango. Agora veja,
Era impressionante. Ele escrevia geralmente 9 textos, um depois do outro na coluna. Mas mostrava tudo aquilo era uma tragédia, era uma comédia, uma tragicomédia. Isso diariamente. O homem era uma fera. Nelson Rodrigues era uma fera. Então, veja, esse é a teatrologia nossa, do Brasil. Né? Não é a teatrologia de falou, não. Viu? Falou, não. É teatrologia, é outra coisa. Mas, olha, tem gente... Aí, pode falar. Não, porque o próprio Maia, que nós vemos hoje, é um teatro, é um cenário, né? É um teatro. Quem tinha razão era Sófocles. Sofocliano, da tragédia. Ó, tem gente que está querendo lá um falador. Sófocles. Valdo, você poderia fazer uma associação da higiene consciencial com a dupla acumulação? Não, aí não tem muita, né? A higiene, aí no caso, é só a pessoa fazer a prioridade. Saber selecionar o material que ela guarda. A higiene está nisso. Porque... Por exemplo, nada de fazer uma hoploteca, que é a coleção de armas. Isso é bobagem, não é por aí. E nessa acumulação... Eu, por exemplo, já estudei muito belicismo. Eu não tenho coleção de armas. A minha arma é a minha língua. Essa é terrível. Dizem que isso aqui é pior do que a espada. E eu acho. Vocês olham que eu me defendo. Valdo, e nessa questão aqui da holomnemônica pessoal, me pareceu assim uma acumulação natural, digamos assim, né? E a acumulação do arquivo pessoal mais voluntário, ou seja, você que busca. Isso varia, né? Depende da pessoa, a intenção, o que ela quer. Agora, uma coisa muito séria. Toda memória, você tem que lembrar em qual objetivo. Você, por exemplo, você trabalha hoje com medicina. Isso aí mexe na sua memória, de algum modo. Então, por exemplo, no seu processo mnemônico, você, isolado, não tem jeito de você esquecer a memória celular. Como é que fica? Então, veja, já muda tudo. Se você vai pegar, por exemplo, aí, uma outra pessoa que está mexendo só com literatura, ela não vai pensar nisso. A memória dela já vai ser de nomes, de ideias, de datações, das personalidades literárias. É aquilo Bloom, entende? Com toda aquela galeria de literatos. Mudou tudo. Então, isso tudo a gente tem que prestar atenção. Dentro dessa relação aí, palco, plateia e bastidor, a gente... É o contrário disso aí, você está falando, o correto não é esse. É bastidor, sim, palco e plateia. Bastidor, palco, plateia. Então a gente se assenta... Isso é um trinômio. Eu já escrevi sobre isso. Então a gente se assenta no bastidor. Qual que seria o principal trafó que permite a desenvoltura, então, a transitar melhor, né, sobre essas a flexibilidade da personalidade. Uma personalidade onímoda, de muitos modos. É a consciência poliédrica elevada ao máximo possível. Aí é que muda. Tem lógica? Sim. Então, a pessoa tem que ser flexível, versátil, polivalente, que é mais ou menos lá no fim, é a mesma coisa. Mas agora, ela tem que ser multifacetada ao máximo. Outra coisa, o ideal, no caso, é que ela tenha dupla atenção, a divisão da atenção. Isso é muito importante. Agora, se ela vai ao palco e ela quer ser multímoda, ela tem que saber dança, sapateado, canto, que não é fácil. Outra coisa, ela tem que saber dirigir carro, avião, tocar piano, pelo menos fingir que toca. Tudo isso faz parte do componente do ator ou da atriz. Ele está querendo ali. Essa característica dessa personalidade aí, flexível, ela tem um risco de ficar multívola. Tem. Não, eles são a maioria. Não é que tem a maioria. Mas o motivo já é desequilibrado. Olha bem em Hollywood. O que eu já falei para vocês? Hollywood é a casa de Horácio. Você sabe, quando eu falo casa de Horácio, não é a casa da sogra, não. É pior do que isso. É a praça pública de
um local em desagregação. Por exemplo, uma favela que está se extinguindo. É isso. O processo lá é desse jeito. Fim da feira. Agora, é muita gente. O que tem de chute é a chutolândia, é onde se chuta mais. Não é fácil. Então, a questão fica, o que equilibra essa condição de onímbona, versátil, polivalente, multifacetada, divisão de atenção, multímoda, que não vira multívola? Fica É a hora que a equilibrado. pessoa tem mais cultura, ela lê muito em muitas áreas. Estabiliza isso. Quando ela fica mais erudita, com a cultura mais profunda e, vamos dizer, bem avançada, distribuída, ela tem mais visões adequadas naquilo que ela faz. Existem atores que são assim, né? Agora, ó, existem atrizes que são geniais, né? Vocês já viram falar na Hedi Lamarr, né? Vocês sabem a história dela, não? Foi ela que inventou o transistor, uma parte do transistor, um negócio que foi dado no transistor. Sim. É Hedi Lamarr. Agora, veja, quando eles fizeram lá aquela enciclopédia lá da informática, colocaram a cara dela lá, aquela lá é Hedi Lamarr. Agora, veja, ela é uma atriz. Agora, tem gente, né, homem, que ficou com um cotoveloma muito grande, falou, não, isso aí foi o marido dela, ou o namorado dela, que sugeriu para ela fazer. Isso aí não é ideia dela, isso aí é de um homem que falou para ela. Não tem nada disso, foi ela mesma. Diz que a moça era aguda em matéria de inteligência. Eu vi isso em Hollywood. Eu vi lá, tem a gente que falava isso. Agora, então, tem uma outra coisa, tem umas que são pornográficas, né? Como é que era aquela dona do cinema mudo que era genial? Olha lá, já falou, a Mae West. A Mae West criava as coisas assim, ó, na hora, em cima da pessoa, ninguém aguentava ela. Em matéria de confabulação, de interlocução. Outra coisa, o Groucho Marx é considerado também um gênio, o homem é terrível. Agora, um outro que não falava muito, mas só gesticulava, que era também um gênio, Carlitos, Charlie Chaplin. Então, ó, Hollywood é o seguinte, é um monte de gênios, ao modo deles, e um monte de gente doida do outro lado. É isso que a gente via. Agora dizem que gênio e gente doida está tudo perto, né? Olha eu com vocês. A gente não sabe como é que é. Aqui, ó, vocês são gênios, eu sou da gente doida. Agora, tem o Tri Parada Dura junto comigo, da gente doida. Tem alguns, né? Então, veja, a vida é isso. Os afins se atraem. Agora, veja, um superdotado, a tendência dele é mesmo extrapolar o processo da mediocridade. Na hora que extrapola, ele pode estar chegando dentro de um problema, vamos dizer, de patologia mesmo. É um processo psiquiátrico. Isso é normal. Nós vamos pensar, normal. Normal dentro do desenvolvimento natural da consciência. Pois é. Tem sua lógica, se nós formos pensar por aí. Agora, eu queria perguntar, alguém fez revisão aí desse texto hoje, das 3 páginas? Cadê o nosso povo aí Cadê a Kátia, a Sandra? Não tem ninguém aí mais. Então é porque não tinha, não deixaram nada. Posso mudar de assunto? Sim. Como é que você avalia aquele médium do século XIX, o D.D. Home? Como é que é? Daniel Douglas Home. O Douglas Home. Douglas. O nome dele é Douglas. Douglas Home. O homem era bom, mas agora veja, é desses médiuns que estava em evolução, sensitivo e maturo. Ele tinha muito processo de maturidade. Você viu lá o nosso amigo no Rio, não viu? Olha que você vai ver todos os outros, é isso. Agora o Douglas Home, na ocasião, fez muito sucesso, porque não tinha tanta gente, era só ele. Então ele abocanhou a praça. Entende? E como estava começando, o povo tudo excitado naquilo, mesas girantes, isso chamou muita atenção. Estou perguntando agora, porque o homem era sensitivo, isso não há dúvida que era. Quem escreveu sobre ele foi o escritor do Sherlock Holmes, né? Mas o Sherlock Holmes era bobinho. Entende? O nosso amigo era bobo.
Ele admitiu farda, uma opção de coisa disso. Depois eles acabaram com ele. Então, mas tem Ele era várias declarações dele que ele faz citação. Para mim, ele sentiu, só falando para ele passou pela síndrome de Swedenborg. Você foi examinar? Foi. Então, Entendeu? mas o Home, ele citava muito a questão de ter uma missão que ele tinha que fazer, que ele não podia ganhar dinheiro daquilo, que era chamar atenção para a imortalidade. Né? Então, quer dizer, Mas isso é o processo da Pitcher. Isso mostra que ele foi pitonisa antes. Está na cara. É o clássico. É o problema da iniciação. Isso aí equivale à iniciação. Agora, esse negócio de não cobrar dinheiro, eu nunca cobrei nada pelas minhas coisas aí, de livro, esse negócio todo. Isso aí é mais um problema também de intensificação da sua assistência. Uma coisa é você dar um livro de esclarecimento extrafísico, mas você está ganhando dinheiro e vivendo daquilo. Outra coisa é você dar um livro e não viver daquilo. Do ponto de vista de, veja só, potencialização, usando aquela palavra, potencialização do processo assistencial sobre você, aumenta demais. Vamos pensar nisso. Agora, veja, quando eu falo potencializar o parapsiquismo de alguém, não quer dizer que a pessoa vai ficar em estado de graça ou de corpo fechado. Não é isso. Ela vai ficar predisposta para ampliar a hiperacuidade multidimensional dela. Ô, Roberto, você está entendendo o que eu estou falando? Você entendeu, Antônio, o que quer dizer? Ô, Mário, o negócio é muito mais sério do que isso. Agora veja, na religião o povo não entende isso. E essa turma da New Age também não entende. Eu tentei explicar isso em diversos países, diversos, vamos dizer, eventos internacionais. É muito difícil o povo entender. Você entendeu o que eu estou falando? Eu penso que essa nuance, uma coisa tão sutil desse jeito, é da coisa mais séria que tem. É o negócio mais concreto dessa história toda. Então, a hora que você faz isso, você vai arranjar mais assistência de função, amparo de função. Por quê? A sua intenção, ele não pode cobrar de você. Você não está com segundas intenções, você não está vivendo daquilo. Então, o negócio de religião já foi julgado para escanteio, não tem nada a ver com isso. O problema aí é hiperacuidade, para ver o quê? Qual o objetivo? Qual o prioritário? Vocês estão entendendo agora? Por exemplo, o Paulo Coelho nunca entendeu isso. Eu tentei explicar isso para ele, não adiantou. Então o problema, por exemplo, lá a Zíbia, com esse povo que fizeram a indústria da mediunidade, da psicografia, que também está tudo errado. Não é por aí. Isso aí não vai ter muita força. Agora, por que não vai ter força? Dentro dos bastidores da vida, falando do negócio dos bastidores, o palco e a plateia, dentro dos bastidores da vida, do ponto de vista multidimensional, a assistência vai ser menor. Então o ciclo de relações da repercussão é menor. Se os bastidores houver mais repercussão, isso vai afetar o palco, vai afetar a plateia, que aí já a vida humana. É o meu caso com o processo do Zéfiro. Como eu trabalhei nos bastidores, eu posso hoje entrar no processo. Por isso que eu estou aguentando. Tragédia, acidente, processo de saúde, tudo isso, a gente vai superando. E a vida de vocês aqui, por exemplo, tá certo? Vocês sabem, eu nunca coloquei uma faixa na rua. Bem-vindos à nova residência dos iguaçuenses. Vocês vieram. Entendeu como é que é? Então, isso é assistência. Você pensa que sou eu que estou fazendo? Veja, eu não fui atrás de vocês para vocês virem atrás aqui, para cá. Alguém fez isso. Alguém mexeu. Alguém instilou a ideia na cabeça para mexer com isso. Quantas mudanças, quanta gente de longe. Pensa bem o Jaime, com todos os problemas dele de família, aquele monte de coisa que ele atua na Amazônia, o cara vem para cá, deixa a família lá e vem para cá, presta atenção. O Jaime é um exemplo disso. Na idade dele. Isso é impressionante. Você chama de autopolarização. Autopolarização. E é por isso que caminha para a radicação vitalícia, cedo ou tarde. Agora veja, depois é que vai dar o negócio do jubileu.
Quantos anos você já tem de ter netos? Hein? 13. Pois é. Já pensou? Se ela aguentar bem aí, ela vai longe. Quantos anos ela não vai conseguir nisso? Olha o jubileu. Então vocês, às vezes, os mais jovens aí, vão fazer a jubilação de muita gente entre si. Já não vão rasgar a seda. Vão se interjubilar-se. Isso aqui é o máximo. Isso nunca aconteceu. Tá certo? Não, eu queria... O microfone está com ela. Está comigo. Era só entender melhor. Você já falou um pouco, né? Essa correlação do estudo do teatro com a questão do mental soma. O senhor falou que eu queria entender melhor isso. É pelos atributos que tem imaginação, é o quê? O teatro é o seguinte, vamos entender bem. O teatro não é o cinema. O teatro não é o romance. O teatro não é a tragédia. Agora, o teatro também não é a vida humana. Então, veja, você pega a nossa realidade aí e coloca no palco para a pessoa viver, através da imagem viva que a pessoa está lá, que é o ator, e ao mesmo tempo o diálogo, que é a coisa mais séria. Então, por exemplo, a televisão é muito boa, mas ela é pior do que o teatro. O rádio é muito bom, mas ela é pior do que o cinema. Você está entendendo como é que é? Então, veja, rádio é o mais fraco. Cinema, mais fraco ainda, um pouquinho mais forte. Já a televisão, um pouquinho mais forte. Mas o teatro é tudo. Porque reduziu tudo isso que tem lá, trouxeram para colocar em cima da ribalta. E todo mundo está vendo. Há uma interação, mas ao vivo. Fala, você está sentindo o cheiro, você vê a pessoa, você vê a cor dela. Ela tem que mostrar aquilo. Então, veja, isso é a extrafisicalidade, que é aquela que nós precisamos. Então, por exemplo, eu acho que com o passar do tempo, nós vamos ter a reprodução ao ar livre da realidade extrafísica. Está entendendo como é que é? Vai ser o teatro, mas mostrando o que tem extrafisicamente. Agora, então, aí vai ser muito melhor do que a trucagem cinematográfica, o negócio todo. Porque... Pois é. Mais próximo da realidade. Aí, ó, ela está falando, é a síntese disso tudo. Simulador mais próximo da realidade. É isso. Agora, veja, se nós fizermos um teatro que seja o maior simulador da para-realidade, vocês estão entendendo o que ele quer dizer? Muda tudo. A situação é outra. Ó, tem gente que está precisando aqui do falador. Aqui na antagonismologia, na página 7, o antagonismo, apego, desapego. Esse desapego ele tem mais relação com essa... Não, é você que faz, por exemplo, uma holoteca e depois você doa para o público. Isso, com a externa. Esse é o apego primeiro, para depois fazer o desapego. Então ele tem a ver com os aspectos do externo, não da acumulação interconsciencial. Vocês já notaram que uma pessoa não pode ser desapegada se ela não tiver sido apegada antes? Pensa nessa. Pensa nessa. Então, por exemplo, se uma religião chegar e falar assim, você tem que ser desapegado, ele não vai, ele parou ali no tempo, ele nunca mais vai crescer, porque ele não pode apegar mais a nada. Como é que ele vai ser desapegado, rico,